Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Stankovic e estamos dando início a mais um programa Imóveis e Design. Esse programa vocês podem acompanhar através do nosso site, das nossas redes sociais e também através do podcast do O Presente. Esse programa tem um oferecimento todo especial de Ativa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Roca, Tintas Rondon e Vila Velha Mármores. E hoje estamos recebendo ele, o Beto da Ativa, para falar para a gente sobre parcelamento clandestino. Mas antes disso, né, Beto? A gente tem que ressaltar que o nosso primeiro programa, algumas semanas atrás, está repercutindo e muito, por isso que a gente voltou a falar desse assunto hoje, né? Prazer receber você de novo aqui. Prazer é meu sempre estar aqui e poder colaborar com informações para a comunidade, né? Uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, quem é detentor da informação, ele tem a obrigação de repassar ela para as outras pessoas que não sabem dessa informação ou que são leigas, né? E também de muita, não vou dizer malandragem que acontece, mas muita coisa errada, às vezes por uma falta de saber exatamente o que pode ser feito, né? Mas às vezes meramente pelo fator de ganhar um lucro, né, a mais do que seria o normal fazendo uma coisa legal. Uhum. No programa passado nós falamos de parcelamento regular, irregular e clandestino, né? Isso. Fala um pouquinho rapidamente aí sobre cada um deles, só para a galera se situar novamente sobre o nosso assunto de hoje, principalmente. Tá. Então, desde o parcelamento urbano e pro rural, ele pode ser irregular, regular ou clandestino, tá? Então, assim, o irregular é tudo que é passível de regulamentação. Então, assim, ele não está hoje de acordo com a norma, mas ele está ou em fase de implantação ou em fase de regulamentação. Por exemplo, um loteamento. A pessoa começou a vender ele, que ele ainda não tem obra de infraestrutura. Geralmente, a gente trabalha com os valores menores na abertura, quando a gente já tem os estudos, os mapas, as licenças ambientais, todas elas, a gente busca alguns parceiros para viabilizar o empreendimento. Então, ele naquele momento ainda é um loteamento irregular, porque ele ainda não está concluído, né? Então, a gente acaba fechando algumas parcerias com investidores para ficarem com alguns terrenos a um valor reduzido, para eles terem um ganho também em cima disso e, consequentemente, a gente buscar menos dinheiro no mercado financeiro. Isso é um loteamento irregular. Mas a partir do momento que ele está em fase de conclusão, que já terminou o registro, que ele já tem todas as obras, ele se torna um loteamento regular. Né? As incorporadoras, geralmente, elas levam um prazo em torno de 1 ano a partir do momento que sai o alvará e o decreto público do município, né? Então ele tem um prazo de 1 ano para fazer a obra, tá? Isso as incorporadoras, porque elas têm uma outra estrutura financeira para fazer os loteamentos, que é uma coisa que elas fazem no dia a dia, tá? Aí a gente entra com condomínios, né? Que às vezes demora aí 5, 6, 7, 8 anos até fazer a obra, né? Porque é todo mês o pessoal pagando uma parcela menor. E aí cria-se uma falsa ilusão lá daqui 7, 8 anos que a pessoa comprou um terreno com custo menor. Mas eles não levam em consideração quanto que aumentou o imóvel nesses 7, 8 anos, né? Sim. Lembrando que o Brasil ele tem um estudo que confirma que os imóveis aí eles vão de 7 até 20% de valorização, dependendo da região, né? A nossa aqui, ela nos últimos anos sempre fica entre 11% e 12% de taxa de valorização. Nós já tivemos anos aqui com 30% de valorização. Caramba. Alguns anos atrás, né? Então o mercado vai nivelando isso aí, né? Então, esse é o loteamento, por exemplo, irregular, que ele vai se tornar irregular a partir do momento que ele está concluído, né? Em alguns casos, esse processo do loteamento se pendura por muitos anos, né? Por exemplo, aqui nós tivemos o loteamento Augusto, da família do Augusto Tom, né? Augusto 1 e 2. Na época, uma pessoa foi fazer o loteamento era muito grande, né? E ela não tinha estrutura para fazer o loteamento. Não é fácil você fazer. Eu tenho loteamentos hoje que estão 2 anos e que ainda não saiu a licença ambiental, que eu ainda estou em fase de implantação de documentação. Né? Então, esse loteamento ficou em mais de 20 anos irregular. E não tinha jeito de regularizar ele, porque Augustão já tinha falecido, os terrenos tinham todos sido vendidos. Né? A prefeitura teve que abraçar a causa ali, junto com a Copar, para regulamentar e organizar ele e ter documento. Então, ele era irregular por mais de 20 anos e hoje ele é regular. Agora, o clandestino, ele está completamente fora das normas. Então, o nome já diz tudo, clandestino, você não consegue regularizar. Né? Então, eu posso ter alguma coisa que eu vou regulamentar, que eu vou organizar para ele estar dentro da norma, mas ele é clandestino.
né? Então esse não tem regulamentação, não existe jeitinho, não adianta pedir para o vereador ir lá na prefeitura, pedir que regulamente aquilo ali, não tem jeito, tá? Então isso não existe mais. E Beto, por que é importante a gente verificar a procedência, né, de um terreno antes de adquiri-lo? O que acontece muitas vezes, por exemplo, os meus clientes, eles já, a partir do momento que eles compram um terreno conosco, a gente já orienta eles, olha, o dia que você for construir, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, primeiro passo, faça a medição do terreno. No máximo aí 1 semana antes de construir, né? Porque nós já tivemos casos em loteamentos nossos que a pessoa comprou o terreno e começou a construir a casa, que depois ela tinha invadido 30 centímetros do terreno do lado. Que o pedreiro falou que, olha, não precisa medir, tem a estaquinha desse lado aqui, eu vou lá esticar e tal, e construir um terreno do lado. Sorte que era só a fundação, senão ela ia perder a casa inteira, né? Porque daí você tem que indenizar o vizinho, você está invadindo a outra propriedade. E isso aí para você evitar de gastar R$500 para você medir um terreno. Aí a pessoa às vezes gasta lá R$200 mil numa obra e quer economizar R$500 da medição do terreno. Lembrando que a hora que o terreno está medido, você vai pedir mapa e a RT da pessoa que fez a medição, né? Então isso também é importante, porque se você pegar um agrimensor e mandar medir e você não tiver uma RT, né, ele não é o responsável pela medição, não vai ter documento, não vai ter nada. Sim. Então quando você contratar o agrimensor também, exija dele, hoje chama de RTT, né, a responsabilidade técnica, exige uma RT, exige um mapinha ali que ele fez da medição e em cima daquilo você vai construir, né? A maioria dos engenheiros hoje, ainda bem, né? Eles, engenheiros, arquitetos também, eles na hora que vão fazer uma obra, eles já orientam o proprietário. Falam, cara, vamos medir o seu terreno antes de começar a obra, né? Para não invadir o terreno do lado e não causar um outro problema. Isso eu falo para os meus clientes. Mas muitas pessoas, elas ainda têm uma falsa impressão de que eles comprando um imóvel de uma empresa, de uma imobiliária, de uma incorporadora, no caso um loteamento, eles vão pagar mais caro, né? Ah, se eu comprar direto do proprietário, eu vou comprar mais barato. Pode acontecer em alguns casos, né? Mas ela não vai ter as orientações quanto a isso, né? E o que acontece? Muitos casos desses, principalmente em imóveis que são fracionados de forma clandestina por corretores de imóveis credenciados no Cresce, né? Ou por outras pessoas, essas pessoas não informam para a pessoa ir antes na prefeitura, ver o que ela pode construir. Geralmente ainda elas induzem a pessoa a comprar. Falando, não, você pode comprar uma fração de área rural aqui. Claro que você pode. Você pode comprar, por exemplo, uma chácara que a divisão mínima seria 20 mil metros quadrados. Você pode comprar em 10 pessoas. Cada um pode comprar em 2 mil metros quadrados. A lei não tem proibição quanto a isso, tá? Ainda. Mas, por exemplo, aqui, aquele dia até eu coloquei a farda, né? O pessoal vai lá na farda, vai fazer a escritura de uma fração de terra, beleza. Sim. Até então está tudo certo, né? Eu posso comprar em 10 uma chácara de 20 mil metros quadrados. Agora, a partir do momento que aquela chácara eu pego, eu faço mais do que 3 casas, né? Onde é que eu vou poder ter 3 contas de luz separadas, distintas, água separada? A partir do momento que eu tiro a finalidade dela, que ela é rural, eu estou cometendo um crime e está virando clandestino, né? Então essas pessoas estão induzindo as pessoas a comprarem uma chácara com 2, 3 mil metros quadrados, elas estão induzindo essas pessoas a cometerem um crime também, né? Só que, como eu falei, o cara tem uma lábia boa, o corretor fala bem, pode ver por mim, né? Sim. Eu costumo dizer, quando eu tenho uns amigos que falam muito, falei, cara, você daria para um bom corretor, né? Corretor e pescador. Então assim, enquanto eles estão vendendo isso aí, vendendo uma fração de solo, eles não estão cometendo um crime, né? Então, mas eles omitem uma informação da pessoa. Eles não vão falar para ela que, se fizer 10 casas lá em cima vai ser clandestino. Eles não falam, que eles não vão vender, né? Alguns casos ainda eles colocam lá 20 mil de entrada e o saldo em 60 vezes, 80 vezes. Cara, a pessoa vai pagar daqui 5, 6 anos, de repente lá na última parcela o cara nem está mais aqui. E ela vai reclamar para quem daí? Né? E Beto, vamos lá. Você tocou num ponto interessante. Quais os problemas que acontecem com pessoas que constroem em áreas clandestinas? Aí que acho que o BO de tudo, né? A gente pode olhar aqui, a gente não precisa fugir muito aqui próximo, né? Se tu pegar aqui a estrada do CTG que vai para o Guarani, por exemplo, né? Ali tem uma área mais antiga que foi fracionada há muito tempo por uma imobiliária, né? Ela era de uns investidores. O que acontece muitas vezes? O investidor compra a área e ele passa contrata a imobiliária para a imobiliária pegar aquele imóvel dele e fazer ele evoluir financeiramente, né? Então ali depois do Guarani, se você olhar, tem várias empresas instaladas lá. Sim. Desde o início eu falei, gente, isso aí pode dar problema um dia no futuro. E já tem coisas ali instaladas aí, eu acho que há mais de 10 anos ali, né? O tempo me dá o direito. Não dá o direito. O tempo não dá direito nenhum de você cometer um crime ou de você estar errado com a legislação, né? Então ali a gente tem o rio, tem captação de água,
né? Hoje nós temos, já faz bastante tempo, nós temos em Toledo, a promotoria que eu falei naquele dia, né? Nós temos uma coordenadoria regional aqui, que só cuida da parte ambiental, promotoria ambiental, né? Então a nossa regional, que é Cascavel, ela é sediada em Toledo, né? O GAEMA, que a gente fala. E o coordenador, o Dr. Giovanni Ferri, promotor de justiça, e eles vêm há muito tempo já falando sobre isso aí. Que, cara, se você ligar a TV há poucos dias, nós tivemos, né, G20 no Brasil, né, toda essa situação sobre clima. Se você conversar com as pessoas aí esse ano, né, o que foi esse calor, né, e tudo isso aí, então, cara, tudo vai se agravando. E a partir do momento que permite construir mais perto de rio, principalmente onde é que a gente tem captação de água, né, então, assim, a regulamentação é o quê? Lei federal, 500 metros de rios ou captações de água. Né? Até onde eu sei, não estou dizendo que eu estou falando, mas até onde eu sei, não dá 400 metros até lá. Né? Então, me falaram algo em torno de 380 metros, tá? Então, o GAEMA, através do promotor de justiça de Toledo, já há algum tempo já orientou as prefeituras de Marechal Rondon, de toda a região onde o GAEMA atende, para ficarem muito atentos com isso que acontece, né? Só que a prefeitura ela só fica sabendo quando o erro já foi cometido, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, nessa região. Foram construídos vários barracões aí, se a gente passar. Teve gente ali que construiu todo o barracão e depois foi na prefeitura querer um alvará. Como é que você vai ter um alvará de um loteamento clandestino, de um fracionamento clandestino? Não sai alvará. E aí, você investiu 500 mil, 700 mil, 800 mil no barracão lá, você vai fazer o que com ele? Né? Então, isso é lei, gente. Isso não adianta as pessoas acharem que, eu vou conversar com o vereador vai dar um jeitinho. Não existe, gente. Isso não existe mais. Já desde 2001, as últimas alterações do plano diretor nosso aqui, principalmente a parte ambiental, ela teve que se adequar a outras regulamentações federais que já estavam cobrando isso muito dos municípios, né? Por exemplo, antigamente o pessoal se juntava num grupo, formava um condomínio, montava um CNPJ. Se você olhar a maioria desses CNPJs, eles são como associações diversas, ou sem finalidades, ou para diversos fins. Não paga imposto. Tá, peraí, não paga imposto, eu estou em condomínio, eu quero fazer um negócio social. Mas aí você tem gente ganhando com isso, né? Até onde eu sei, as empresas que organizavam ficavam com as 6 primeiras parcelas, né? E elas iam acompanhando a evolução do grupo. Quando o grupo tinha um dinheiro em caixa, elas organizavam para o grupo comprar a área. Essas áreas, gente, todas elas, sem exceção, eram fora do perímetro urbano na época. Aí o que elas faziam? Juntavam lá 50, 60 pessoas e iam na reunião da Câmara, botar pressão na Câmara para os vereadores colocarem aquela área dentro do perímetro urbano. Isso hoje não acontece mais, não pode mais, tem que ter audiência pública, tem que ser explicado tudo, por quê, né? O vazio urbano, né? Poxa, de repente nós tínhamos aqui um loteamento, 500 metros para frente um outro loteamento e um monte de área vazia no meio. Hoje não pode mais, já desde 2021, existe a questão do vazio urbano, então todas as áreas loteáveis tem que estar dentro do perímetro urbano e tem que encostar no perímetro urbano, em alguma parte dela. Fundos, lateral, frente, de alguma forma. Né? Para quê? Para a gente justamente não ter mais esse vazio urbano, gente plantando no meio da cidade, tinha sempre muita questão de veneno, então tem uma legislação que já proíbe isso também, nos imóveis que estão dentro do perímetro urbano. Né? Então, tudo isso é um regramento que foi acontecendo e cada vez mais vai ficar pior. Tá? Cada vez mais a coisa vai fechar mais para você literalmente fazer as coisas de forma correta. Né? Então, antes da pessoa construir, tem que passar na prefeitura para tirar um alvará, uma licença para essa construção. Eu já digo que não é nem antes de construir, é antes de comprar. E também, né? Antes de você comprar qualquer tipo de imóvel, peça uma matrícula, vá tirar a informação. Né? Para quem não sabe, registro de imóveis é um órgão público. Tá? Se você não tiver o número da matrícula, você pode ir lá no registro de imóveis pelo número do lote, o número da quadra, e o bairro que ele fica, o loteamento que ele fica. Por exemplo, hoje a gente tem os bairros, né? Mas dentro do bairro tem vários loteamentos. Então ele precisa saber o número do lote, quadra e o loteamento que ele fica. Ele pode ir no registro de imóveis, ele pega a matrícula ali, ao custo de R$66, ele pega uma matrícula atualizada do imóvel. Isso é um documento público, né? O pessoal sempre tem um costume, principalmente assim, os mais antigos que não entendiam certo como é que era essa questão da escritura, né? Eu tenho casos lá, às vezes, que vem clientes meus com uma pilha de escritura, Beto, quero avaliar meus imóveis. Falei, não, me dá os números da matrícula, eu vou pegar a matrícula nova. Isso aí o senhor pode jogar fora. Como vou jogar fora? Se a minha escritura é antiga, não tem validade. O que vale é o que está no registro de imóveis. O que vale é a cópia datada com menos de 30 dias. Né? Então, antes de você construir, antes de você comprar um imóvel. Né? Eu tenho alguns clientes que compraram terrenos, que investem em locação e tem lotes dentro de loteamentos residenciais.
Alguns casos a pessoa me liga, Beto, eu quero fazer um barracão naquele terreno, eu posso? Pode, barracão você pode. Mas qual que é a finalidade do barracão? Você quer fazer um depósito seu? Falou, não, eu quero fazer para alugar. Opa, peraí. Primeiro você vai ver na vigilância sanitária o que pode ser aberto nesse local. A construção você pode fazer, mas e a finalidade depois? Né? Eu vou fazer para um depósito para minha empresa? Pode, tranquilo. Né? Eu vou fazer para aluguel? Tá. Que atividade pode funcionar naquele barracão? Então ele tem que ir na vigilância sanitária, ele tem que ir no setor de fiscalização do município, fiscalização de postura, e ele vai saber o que pode abrir naquela região. Nesse loteamento aqui eu posso, por exemplo, loteamento residencial. O pessoal acha que nada comercial pode ser aberto em loteamento residencial. Pelo contrário, você pode abrir qualquer coisa que seja comercial no loteamento residencial, desde que não tenha impacto de vizinhança. Então eu posso abrir, por exemplo, eu tenho um terreno no meio de 2 casas, na frente da casa, eu posso construir lá alguma coisa comercial? Pode, desde que não incomode os vizinhos, né? Simplificando. Sim. Então, salão de beleza, uma farmácia, isso tudo você pode, mas você não pode pôr lá, de repente, um bar, né, que vai ter música até mais tarde, você não pode. Sim. Metalúrgica, chapeação, sim, várias coisas não pode. Uhum. Né? E muitas coisas daí também ainda, a vigilância sanitária também tem que informar. Por exemplo, o que tem dejeto de produtos químicos, né? Uma chapeação, ela mexe com muito produto químico, uma oficina, tem a parte do óleo, né? Um lava-jato, né? Que ele também tem a parte da água que ele tem que tratar, não simplesmente jogar fora. Né? Então tem várias regras assim que a pessoa tem que verificar antes de implantar. No nosso escritório, por exemplo, a pessoa vem locar uma sala comercial. Primeiro passo que a gente fala, o que você vai abrir? Eu quero abrir tal coisa. Olha, pega aqui os dados da sala, né? Vai na prefeitura primeiro ver se a tua finalidade pode ser instalada nesse local. Muitas vezes a gente deixa de alugar imóvel, mas por quê? Não é por uma má vontade nossa, mas é porque aquele ramo de atividade não pode funcionar naquele local. Então não tem, né? Principalmente depois da pandemia, né? Por exemplo, hoje consultórios dentários, né? Tem algumas regras, o próprio Hospital Novo da Unimed já veio com uma legislação nova também, por isso ele até atrasou, porque teve que mudar alguma questão de troca de ar interno e externo depois da pandemia. Né? Consultórios dentários tem muito disso, né? Onde eles não têm, por exemplo, uma sala que é muito fechada, só tem abertura pela frente, tiveram que fazer algum acesso para ter troca de ventilação. Então, isso são normas que vão cada vez melhorando e para ter menos problemas para a população que usufrui desses serviços. Né? Então, e a gente entra na mesma. Então, o cliente vem lá para alugar uma sala comercial, eu não posso simplesmente olhar os documentos e alugar e falar, que legal, aluguei uma sala comercial, vou ganhar um dinheirinho. Não. O que você vai abrir? Primeiro vai fazer lá, ver se serve para você abrir. Senão você faz um contrato de locação, tudo, a pessoa vai abrir empresa. Hoje é relativamente rápido para você abrir uma empresa, 15 dias, 20 dias, mas daí isso não pode funcionar. Sim. Né? Então, olha qual que é o problema. A parte de bombeiros também. Né? A pessoa, quando compra um imóvel usado também, principalmente imóvel comercial, a hora que ela pegar uma matrícula, ela vai verificar em cima quanto que tem construído naquele imóvel, averbado, regulamentado na matrícula. Aí ela vai se dirigir para a prefeitura. Por exemplo, o imóvel lá tem 200 metros quadrados de construção na matrícula. Ela vai na prefeitura, lá tem um alerta que tem 350. Então, ele tem 150 metros que não está documentado. O proprietário que está vendendo, ele tem projeto? Ele não tem? Então, ali você já começa um sinal. Aí você vai verificar o que precisa regulamentar. Então, ele pode falar, olha, eu compro, mas eu quero essa parte aqui regularizada, porque daí também já vai ter que entrar nas normas. De repente, essa construção antiga, ela não está adequada com o que hoje o Código de Normas exige. Então, talvez vai ter que fazer alguma alteração. Nós já tivemos aqui casos que nós tivemos que derrubar, cortar a aba de casa, né? Ou teve casos que a pessoa teve que puxar daí a casa até na divisa, mudar telhado, porque senão não ia subdividir o imóvel, né? Porque estava fora da regra. Então não é porque está construído 10 anos, 20 anos, tem direito, não. Né? Você está ilegal. Né? Então, para você colocar e regulamentar aquilo ali, você tem que se adequar à norma. Então isso é muito importante para a construção. Então é muito importante a hora que você vai comprar, olhar isso aí, a parte dos imóveis. Por isso que eu falo, você comprar imóvel. Por exemplo, o Marechal, hoje nós devemos aí ter em torno de 300 corretores de imóveis. Tá? Nossa, e quando eu falo que é complicado a nossa profissão, eu consigo provar isso aí. E tem corretor que vai ficar bravo comigo, mas a gente tem que se preocupar com o trabalho que a gente presta. Sim, certeza. Né? Então, eu não tenho aqui como... mas assim, a pessoa não consegue fazer uma lista com 10 corretores bons aqui em Marechal Cândido de Rondon, que ele faria negócio. Né? Não consegue. Então, isso é ruim para o mercado. E aí eu te digo mais. Aí você vai comprar um pedaço de chácara desse, de um corretor que você viu no Facebook. Você conheceu pelo apelido. O nome dele não está nem no contrato, porque ele não assina nem de testemunha. Né? Você comprou, você vai reclamar de quem depois? Da pessoa que vendeu? Do agricultor que vendeu?
Muitas vezes o agricultor que está com a área no nome não é nem o proprietário. O corretor negociou com ele e daí vai pagando para ele e conforme ele vai vendendo, ele vai passando direto do agricultor para a pessoa que comprou. Né? Então ele não vai ter nada no nome dele. Ele não vendeu nada irregular, nada clandestino. E vai sobrar para o agricultor, porque ele que passou a escritura para quem comprou. Olha como é que é o problema, consegue virar uma bola de neve. Sim, né? sim. E aí nós temos dentro desses corretores na cidade, muitos corretores que têm outra profissão, a prioridade deles não é imóvel. Né? A minha prioridade é imóvel há 30 anos, né? Como é de várias outras empresas na cidade. Então eu digo sim, quando você vá comprar um imóvel, compre das empresas estabelecidas. Né? Corretor de imóveis que não tem nenhuma empresa montada, né? Que não tem não é um histórico, porque a pessoa pode entrar hoje no ramo e ser um bom corretor. Sim. Como pode ter um corretor há 20 anos no ramo, que há 20 anos está enganando gente. E tem em Rondon. Tem corretor em Rondon que há 20 anos está enganando pessoas. Né? Assim como tem corretores novos entrando hoje que são excelentes. Né? Assim como tem corretores que entraram 2, 3 anos que são muito melhores do que corretores com 20, 30 anos. Né? Então isso tem. Agora, dê preferência para quem você sabe onde procurar depois. Né? Porque a hora que você tiver um problema, essas pessoas não vão mais estar disponíveis para você. Então é uma coisa que você tem que avaliar. Né? E Beto, consequências aí de quem constrói hoje sem alvará, sem licença, nessas áreas clandestinas aí? Cara, a consequência é perder dinheiro, né? Porque não existe. Eles não vão receber uma multa, né? Eles vão ficar proprietários daquilo ali. Né? Ou eles vão alugar aquele barracão de uma forma clandestina para alguma coisa, funcionar lá, né? Mas assim, para uma empresa se estabelecer, porque a empresa também vai ter que pôr o CNPJ, tudo certinho nesse endereço, se ela quiser funcionar. Ela não vai conseguir. Né? Então, assim, eu tenho conhecimento de casos aqui que a pessoa investiu aí quase 600 mil reais em barracão. E depois foi na prefeitura querer alvará. Não vai sair. E não adianta. Não é quem está lá hoje, por exemplo, vamos citar o Carmelo, que é meu amigo, secretário lá de tributação, de finanças do município. Cara, eu até fico imaginando a pressão que ele sofre lá. Né? Mas, cara, é lei, não é ele que está lá. Ano que vem, no outro ano, vai ter outro secretário lá. Ele vai ter que fazer cumprir a lei. Não tem, é aquilo ali. Né? Então, cara, a lei está aí para ser cumprida. O que acontecia era muito tempo atrás já, algumas coisas se davam um famoso jeitinho. Isso não existe mais, né? Já há muito tempo que já mudou e as pessoas ainda estão pensando naquilo lá. Né? Então, cara, os caras faziam uma pressão no vereador e, cara, daí o vereador não queria falar um não para o eleitor dele, né? E aí o vereador acabava falando com o pessoal da prefeitura e dava um desconforto para mais pessoas, né? Eu sempre digo lá no escritório para meus corretores, cara, a gente tem que falar a verdade para o cliente. E o cliente tem que entender que a gente está ali para falar a verdade também, independentemente se é ele que vai querer ouvir isso ou não. Né? E o pessoal, tanto da prefeitura, vereadores, todos os órgãos, eles têm que falar a verdade, cara. Né? E assim, infelizmente, eles escutam muita coisa ali que eles não têm culpa do que está acontecendo. Eles estão ali para fazer cumprir as coisas. Né? E o GAEMA, a promotoria de Toledo, ela está muito de olho, gente. Hoje, satélite, esse loteamento que eu falei antes, que eu estou há 2 anos tentando fazer ele fica aqui na cidade, tá? Para vocês terem uma ideia, é do Hilário Kaiser da Gráfica e da irmã dele. A vida inteira a família morou aqui, perto da casa do Elemar Lambert, em cima. Eles plantaram árvores nativas lá, na década de 70. Essas árvores hoje, o IAP, para me deixar abrir as ruas e tirar algumas lá, eu tive que fazer um decreto público do município, eu tive que comprar 8 vezes mais mato fora, eu vou ter que fazer um termo de preservação onde eu comprei o mato, né, do que está lá, e é uma área que está dentro da cidade, e foi um mato que eles plantaram mesmo. Né? E até eu falei, a Laurita, professora, aposentada de muitos anos, ela falou, Beto, mas é injusto. Eu falei, mas é a regra. A lei não diz assim que as árvores nativas que foram plantadas podem ser removidas. A lei só diz que as árvores nativas não podem ser removidas. Não importa se ela nasceu ali ou se ela plantou ali, não tem. Ela não pode ser removida. Então a lei, de repente, poderia constar, olha, a árvore nativa que tiver no perímetro urbano, ela pode ser retirada desde que a pessoa comprove que ela plante mais 5, 6 em outro local, beleza? Mas a lei não diz isso. Então, em 2 anos agora, a gente vai conseguir tirar a licença ambiental inicial do loteamento. Né? Então, para vocês verem como é sério. Né? E satélite, né? Do mesmo jeito que o IAT, o antigo IAP, né? Ele tem a parte de satélites, a promotoria ambiental também, o GAEMA também tem acesso aos satélites, cara, e o satélite é diário, né? Todo dia tem satélite que passa 2 vezes na mesma região a cada dia, né? E essas imagens eles têm todas, não é nossa, mas eu tenho o Google Earth aqui, ó, eu estou olhando o Google Earth aqui e, cara, mas não aparece.
Cara, o Google Earth é liberado as imagens que eles querem, né? Então o governo tem essas imagens de satélite, principalmente os órgãos ambientais, o monitoramento é muito forte mesmo. Ainda bem, e mesmo assim eles ainda não conseguem fiscalizar tudo na velocidade que precisaria ser feito, né? Mas assim, o que eu posso dizer, o GAEMA, através da promotoria aqui de Toledo, cara, eles estão assim constantemente olhando para Marechal, olhando para essa região aqui. Tá? Norte do Paraná, alguns casos já não se faz mais as escrituras desses parcelamentos clandestinos de áreas rurais ou chácaras e não se faz nem o registro mais. Tá? Isso eu tenho até as cidades ali na região que já fazem aqui do Norte do Paraná, mas em Rondon ainda não tem. Uhum. Então não existe assim uma regulamentação que vendeu, vai fazer a escritura, chega lá, por exemplo, na farda, olha, cara, tem uma regulamentação que eu não posso mais escriturar isso aqui. Né? Tem que ter um outro termo aqui mostrando que é uma atividade agrícola, de repente. Uhum. Eu não sei da forma que funciona lá, mas eu ainda vou trazer essas informações. Mas assim, tem muita gente que é prejudicado sem saber o que está comprando. Tá? Então assim, está comprando sendo induzido por essas pessoas. Agora também tem muita gente que compra sabendo o que está acontecendo. Né? E gente que tem dinheiro, tá? Uhum. E compra uma determinada área lá, e nós criamos uma associação lá. Cara, não é. Eu crio uma associação para fins específicos lá, eu pego uma área, por exemplo, de 30 mil metros quadrados, eu divido em 6 chácaras de 5 mil. Cada um constrói uma casa top lá e vai morar no lugar. Uhum. Não, mas eu criei uma associação, um clube de, sei lá, de cavalo, clube do coelho, clube do Dean, né? Eu crio um clube para aquilo ali, para tentar camuflar aquilo como uma associação. Sim. Mas na prática não é. E aí se vier um GAEMA e olhar aquilo lá, cara, tu olha lá, tem 30 mil metros quadrados, tem 6 áreas divididas em 5 mil metros quadrados, cada um está com uma posse em uma fração lá. Construiu-se uma casa top aqui, uma casa top ali, uma casa... Cara, que associação que você está querendo dizer que você tem? Sim. Né? Você não tem nada de associação, tem no papel, mas na prática você tem um condomínio. Uhum. Um condomínio feito num local que não pode, clandestino. Rondon precisa ter uma normatização para criarem um condomínio. Eu acho que até deveria ter, né? Mas alguém precisa buscar uma iniciativa para ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Né? Dentro da lei, né? Exatamente, dentro da lei. Eu já tive clientes que me procuraram há bastante tempo, há pouco tempo, com algumas áreas muito bacanas aí próximo à cidade. Posso criar um condomínio? Eu falei, cara, o condomínio ele segue todas as regras do parcelamento. Então, são 35% de utilidade de área que tem que ser destinada para o poder, né, municipal, por exemplo, e além daqueles 35%, ou dentro dos 35%, tem que ter pelo menos 5% de área verde e 5% de terreno. Né? Então, as ruas lá deram 35%, eu tenho que dar mais 10% em terrenos para a prefeitura, 5% para área verde e 5% para equipamentos urbanos. Uhum. Né? E eu ainda vou além, eu acho que ainda os loteamentos novos, a parte que é destinada para a prefeitura em áreas verdes, eu ainda acho que os loteamentos deveriam fazer a praça. Deixar pronta a praça, faz uma quadra de beach tênis, deixa lá uma academia de terceira idade, né? Então, o beach tênis, já falei, deixa um parquinho para a criançada. Cara, para um loteamento que vai fazer lá 70, 80 terrenos, quanto vai custar aquilo ali para fazer implantar na prefeitura? Né? Já pensou que bacana ficaria? Porque assim, a parte de área verde, a prefeitura não pode mudar a destinação daquilo ali. Então, aquilo ali é específico, aqueles 5% em terreno para a área verde. Então, cara, já cobra do incorporador, do loteador, fala, ali você tem que me deixar já uma praça pronta, arborizada, pega um arquiteto, faz um projeto de urbanização bacana ali, já deixa uma academia de terceira idade, já deixa uma quadra de beach tênis e já deixa os brinquedos para as crianças, um parquinho. Depois, se o pessoal do loteamento quiser implementar com alguma coisa, mas já deixa a primeira parte feita lá. Né? Porque isso, o pessoal pode falar, mas vai ter um custo. Cara, tu fracionar em cada loteamento que tiver 40, 50, 60 terrenos, no final de tudo vai dar quanto? Vai dar 1.000, 2.000 ou mais por terreno? Você que compraria um terreno em 60 meses e fosse lá olhar, tivesse um loteamento bonito, tal, uma praça bacana já com tudo ajeitado, seria reclamar se tivesse uma prestação lá, vão colocar R$1.000 por terreno, 2.000 por terreno, você vai dividir em 60 meses, que desse R$150, 200 pila a mais na tua prestação por mês. Só que você já pegar a coisa pronta, bonita. Né? Então, antigamente os loteamentos não precisavam nem um asfalto. Por isso, determinados bairros aqui, quando chove, a casa do cara entra cheia d'água. Por quê? A rua ficou mais alta do que a casa, né? Então, hoje não, o cara vai fazer um loteamento, ele tem que cortar, tem que baixar, os terrenos têm que ficar mais altos que a rua, né? Mas quanto tempo se demorou para acontecer isso? Né? Pedra irregular, que era feita dentro da cidade,
quanto tempo que era até ser permitido. Foi no último governo agora, do Márcio, no primeiro mandato, que foi alterado e proibido. Tanto que ele fez asfalto por cima todo pelo lugar dos loteamentos, né? Então, mas teve que entrar um cara extremamente técnico lá, que o Rondon precisa agradecer, toda a equipe técnica, mas assim, o Alisson teve um papel fundamental nisso, né? Que é do setor de planejamento, principalmente do plano diretor, tá? Hoje ainda tem coisas para corrigir no plano diretor? Tem, porque, cara, é um negócio muito extenso, né? Você fazer um plano diretor da cidade inteira, do município inteiro, e tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E devem ser corrigidas no próximo ano, mas daí vem de novo aquilo lá. Todas as audiências públicas, então é um processo que leva aí de 1 a 2 anos. Ah, mas eu tenho uma área que eu quero incluir no plano diretor. Aquele vai ser o momento? Pode ser. Mas não necessariamente que ela vai entrar no plano diretor. Lembrando que as áreas que estão dentro do plano diretor, pode ter áreas que não vão ser loteadas. Porque não quer dizer que a área está dentro do plano diretor que ela pode ser loteada. Ela vai precisar primeiro as licenças do IAT. Então tem a questão de rede de esgoto, né, que o Rondon agora está mexendo bastante na questão da rede de esgoto. Então o IAT está em cima dessas áreas com esgoto, né? E ainda a prefeitura também pode falar, olha, essa região aqui não dá para lotear, porque nós não temos como atender o esgoto, nós não temos como atender isso. Então não é porque a área está dentro do perímetro urbano que ela pode ser loteada. Sim. E de que forma que a fiscalização consegue prevenir essas construções irregulares aí, Beto? Cara, a fiscalização, o município mesmo, ele não pode multar ou fazer alguma coisa quanto a essas construções que estão acontecendo em fracionamentos clandestinos, em área rural. Tá? Então, as diretrizes de construção... Não tem nenhuma base não tem como. Disso. Tá? Ela só vai saber, porque assim, para você construir alguma coisa na área rural, você não precisa do CREA, você não precisaria nem projeto, tá? Não existe, não tem, né? Porque não é a prefeitura que fiscaliza a parte rural, né? A parte rural ia ter CREA e tal, né? A prefeitura faz a parte assistencial de acessos, estradas e tal, né? Que é do município. Mas essa parte de regulamentação de obra não cabe ao município, né? Então, você pode fazer uma casa na tua chácara, pode, você não precisa ter medo do CREA, se fizer na cidade. Se tu levar sorte, o CREA aparece na segunda semana para olhar a tua casa, mas senão na primeira semana ele já vai estar vendo lá, já vai estar pedindo as licenças, documento, EPI dos teus pedreiros, né? Então, o município só vai saber quando a pessoa já investiu o dinheiro, infelizmente, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas aí investiram o dinheiro de uma vida inteira tentando fazer alguma coisa que desse um rendimento de aluguel, né? Por muitas vezes enganado por alguém que está vendendo uma fração clandestina, né? Muitas vezes enganado, e ele cria um problema para ele. Gastou um dinheirão que ele tinha da vida inteira para, de repente, falar, olha, eu quero... Quem que não quer com 60 anos aí ter 8, 10 mil reais de aluguel por mês? Eu quero, todo mundo quer, né? Mas já pensou, você juntar o teu dinheiro da vida inteira que você tem? Eu trabalhava fora muitos anos, mas a minha família é de Rondon, quero voltar para lá. Agora eu tenho dinheiro para ir lá, vou construir algumas coisas. Vem aqui, falta barracão. Pô, eu tenho ali, ó, os caras estão vendendo 5 mil metros aqui, do lado do CTG, na rodovia que liga para Margarida, pertinho da cidade. Ai, que legal, né? Cara, e é barato, é 200 mil ali, 5 mil metros quadrados. Cara, um alqueire de terra rural, ele vai girar em 3.500, 4 mil sacos onde é terra de primeira. Isso hoje daria 400 mil. Aí o cara paga 200 mil e 5 mil metros quadrados, eu acho que, puta, comprando legal isso aqui, né? E, um terreno na cidade de 800 metros custa 500 mil. Vou comprar 200, 300 já me ajuda a fazer o barracão. Pega o dinheiro de uma vida inteira, constrói lá 2 barracões, lá gasta R$1 milhão. Aí vai na prefeitura pegar o alvará, porque ele vai colocar para alugar. Tão prontinho, bonito, brilhante. Chega lá e fala, cara, não libera o alvará. Aí você vai alugar para quem? Para alguém que precisa de depósito, para alguém, porque não vai ter uma atividade funcionando lá dentro, não vai precisar criar um CNPJ para estar lá dentro. Então ela vai poder alugar também de uma forma ilegal. Né? Então olha o problema que se cria. Né? Então, da mesma forma que eu falei, tem gente que vende sabendo que está vendendo, que está cometendo um crime, né? E ele acha porque ele está omitindo alguma informação, ele não está passível de penalidade, mas ele está sim. Tá? Porque omissão de informação para você que tem na hora da venda, você é punido também. Só a hora a conta vai chegar. Né? E aí a pessoa que compra não sabendo da situação, mas nós temos pessoas que compram sabendo da situação. Daí vem esse caso que eu te falei, de às vezes dividirem em chácaras lá e tal, em 5 mil metros, e acharam que criaram uma associação lá, colocaram um nome e tal, e daí as pessoas vão lá e constroem casas lá, e moram lá nas casas. Aí vai estar comprovado que é um parcelamento clandestino que não respeitou aquilo lá. Né? Pra vocês terem uma ideia, o Clube Náutico, ele era uma associação, Clube Náutico. Só que aquilo criou-se um volume tão grande, né? Quantos carros nós temos entrando e saindo no final de semana, barcos, tudo, Porto Mendes, ali usufruindo, né? Usufruindo dos acessos, do asfalto, tudo. Mas não gerava uma riqueza, não é uma riqueza, mas um dinheiro voltando em benefício do município, não girava.
Né? O que o prefeito fez? O prefeito Márcio foi lá e urbanizou a área. Começou a cobrar o IPTU. Opa! Então começou a cobrar o IPTU do Náutico. E agora? Agora nós podemos regularizar. Pode regularizar. Né? Até o Dr. Flávio Furlando, advogado lá de Toledo, amigo meu, eu até ajudei ele em algumas etapas lá do Clube Náutico. Né? O Clube Náutico teve que ser feito um estudo inteiro lá para entender o que era a área antes de ter o Clube Náutico. Porque a prefeitura também não pode hoje pegar a fatia dos 35% dela, que é aquela lei federal, porque eles vão urbanizar, vão criar, vão regularizar agora o que estava irregular. Né? Então hoje eles vão regulamentar. Não sei nem se já não terminou. Então a prefeitura teve que fazer um estudo de como era aquela área nua e crua. Você não pode ir lá cobrar os 35% sobre o que está feito lá hoje. Né? Então o que está feito lá hoje é o que eles fizeram. Né? Mas como é que era a área crua antes de estar ali? Então teve que ser feito um estudo em cima da área rural e aquele percentual o Clube Náutico vai acabar pagando para a prefeitura no local dos 35%. Aí lá o Clube Náutico vira um loteamento, um condomínio regularizado. Né? Porque a gente acha assim, eu tenho uma escritura em condomínio com outra pessoa. Não é, gente. Condomínio é quando está regulamentado certinho, quando você tem a tua fração. Tá? A questão de condomínio, ela é uma sigla que ela representa o quê? Nós temos uma determinada área em comum entre os proprietários. Tá? Então, o Clube Náutico lá, como eu falei, eu não sei se já está pronto ou está indo nos finalmente, a escritura, cada um vai ter a sua escritura, da sua casa individual, o número de matrícula, tudo certinho. Lá, se não me falha a memória, são 175 títulos, e disso acho que são 158 casas, se não me falha a memória. Tá? Então, assim, todas elas vão ter a escritura separada, né? Vão ter registro, tudo ser feito certinho. Só que eles têm várias áreas em comum. Então, o terreno de cada um vai estar colocado lá, olha, a área privada do terreno é 600 metros quadrados, mas tem mais uma área comum de tantos metros quadrados, que é praça, todas as outras coisas que tem. Sim. Tem piscina, tem tudo que é área comum. Então isso é condomínio, gente, quando você está regulamentado e você tem uma área de uso em comum. Você tem uma escritura de 20 mil metros quadrados em 5 pessoas e falar, eu tenho um condomínio? Nada a ver, não é condomínio. Não é, tá? Aquilo lá é um parcelamento irregular. Condomínio é quando ele é regulamentado, a fração do governo foi separada certinho, mas ele tem uma parte de uso comum. Tá? Então os prédios, por exemplo, o prédio está num terreno só, né? Mas cada apartamento tem a sua escritura individualizada. Mas eles têm uma área em comum. Então quando você pegar uma escritura de um apartamento, ele vai dizer lá, área privada, né? Área social, área em comum, tal. Ele vai ter até área de garagem, ele vai ter separado com o número de garagem. Daí vai ter lá a área total que você tem. Né? Então, por quê? Condomínio? Porque você tem uma área em comum. Né? Então, quando falam, mas eu tenho uma área em condomínio com outro... Cara, não é em condomínio, isso é uma sociedade, cara. Né? Vocês são donos da mesma propriedade, não tem nada a ver com condomínio. E Beto, de que forma que a prefeitura consegue fiscalizar, ou qual o papel da prefeitura nesse momento aí? Cara, eu acho que assim... quem tem a informação deveria repassar. Né? Então eu não estou questionando o município quanto a isso, se pode ou não, eu não sei se o município pode fazer, mas eu acho que o município deveria ter um canal de comunicação justamente para isso. Né? A questão de fracionamentos, de loteamentos, de código de postura de imóveis, de construção, né? Porque hoje cada imóvel dentro da cidade ele tem que respeitar um código de postura, de regras, de normas na hora que você vai construir. Tem terrenos que você pode construir 50%, né? Tem terrenos que você pode construir até 90%, tem áreas comerciais que você pode construir que seria 70%, mas pode chegar até 90% de área construída, desde que você tenha uma cisterna, né? Determinada quantidade de captação de água do teu imóvel que você vai construir em cima. Né? Então tem tudo regramento. Claro, isso tem tudo no site da prefeitura, tudo tem lá. Mas a pessoa ir lá olhar a regra, ela vai? Plano diretor deve ter mais de 1000 folhas, né, se eu não me engano. 1000 páginas, né? Você vai lá ler o plano diretor. Eu participei do plano diretor quase 4 anos como voluntário, ajudando, né? Então muita coisa eu sei porque eu estou participando do processo e porque eu vou estudar sobre isso. Mas a pessoa que está lá na ponta nem sabe, ela nem sabe onde procurar. Né? Então tem isso aí. E talvez, a gente tem percebido muito no meu escritório que a questão do vídeo ela tem dado um alcance muito maior. Até a hora que a gente divulga os imóveis, que a gente fala dos imóveis, hoje a gente está tentando trazer umas informações diferentes na hora dos anúncios também, não para ficar, 2 casas, tem 3 quartos, tem uma suíte, tem um garagem, tem não sei o que lá. Cara, isso né, já viu uma casa sem quarto? Né? Então, a gente está levando algumas outras informações também. Né? E eu acho que o município deveria sim ter um canal, né, alguma coisa assim...
mais disponível, né? Só que daí, se você for ver por outro lado, politicamente falando, né? Aí se você criar lá, vamos dizer, que o município tivesse um podcast hoje aqui no Jornal do Presente. O Jornal do Presente é do Partido do Márcio, por isso tem lá um podcast, né? Não vão ver se é ou não é, né? Então, que nem eu falei, quando a gente veio se propor a fazer esse programa, não era para vir aqui falar do escritório, a gente não vai falar dos nossos imóveis, a gente vai falar do que a gente sabe, né? De lei. Por quê? Porque eu acho importante as pessoas que estão do outro lado participarem e verem o que está acontecendo. Sim. E saberem o que está acontecendo de forma errada. Informação, né? Exatamente, informação. Né? Então, aquilo que eu falei, a pessoa, tudo que ela vai fazer de investimento, ela tem que procurar antes ver o que ela pode fazer. Não adianta ela, né, achar que está comprando barato. Cara, não existe galinha morta, né? Eu sempre olho, cada vez que a gente escuta o cara falando que caiu no golpe do Pix ou do carro, no Facebook, né? Cara, a gente tem tanta loja de carro aqui na cidade, cara. Sim. E às vezes a pessoa está preocupada em comprar um carro por 2 mil, 3 mil, 4 mil mais barato, vai comprar no Facebook quando vê, né? E, cara, é complicado, né? E aí você tem as empresas daqui, tem tudo, né? Assim como a gente também tem vários empresários aqui da cidade que eu vejo que volta e meia trocam de veículo tal, e cara, de repente os caras vêm com um carro lá não sei da onde, vão buscar num repasse, vão buscar da onde? Gente, cara, compra das lojas aqui, né? Se vão comprar de repasse, deixa a loja daqui comprar no repasse. A loja daqui vai preparar o carro, vai lavar, e ela vai te dar garantia. Sim, sem dúvida. Né? Então sempre tem muita coisa assim que eu sou suspeito em falar, mas eu sou muito bairrista com isso, né? E a mesma coisa acontece com imóveis, né? Como eu falei, tem 300 corretores. O cara nem sabe quem que é o cara. Para tirar o Cresce é R$1.000 e poucos, você faz pela internet, em 10 meses você está com o número do Cresce. Paga R$700 por mês pro Cresce, e daí? Aí você sai cometendo crime. Né? Porque isso dá dinheiro, realmente dá dinheiro, como eu falo. Qualquer crime que você cometer, ou evasão de divisa, vai dar dinheiro. Sim. Se eu fizer uma área aí, eu vou parcelar um loteamento, eu vou recolher os impostos, tudo certinho, ele vai ter uma margem menor e vai ter que ter um aporte, um investimento muito grande no início, né? Mas tem empresas aí fazendo isso há quantos anos, né? Aí você vai correr o risco de comprar de um aventureiro que amanhã depois você nem sabe onde é que vai te achar. Você vai ligar para ele e falar, eu vou na tua casa. O cara fala, não, pode achar que eu estou indo até você. Eu vou te atender bem, você não precisa gastar dinheiro com combustível, eu vou na tua casa. Ele não quer nem que você saiba onde é que ele mora. Amanhã depois você não vai achar ele mesmo, né? Então isso que eu falo, procurem corretores estabelecidos. Não quero dizer aqui que pessoa física não pode ser um bom corretor, novato não pode ser um bom corretor. O caráter é cada pessoa que vai. Às vezes a pessoa está 40 anos, 30 anos na profissão e é um mau caráter, né? Então às vezes a pessoa entra nova aí, né? E, cara, é por aí. Você tem que conferir antes, né? Depois é muito difícil, né? E Beto, para a gente fechar nosso assunto de hoje, quais as dicas que você daria aí para esse pessoal que está nos assistindo, que gostou principalmente do nosso primeiro assunto lá e com certeza vai se interessar sobre esse também, para não cair, vamos colocar como o golpe do parcelamento clandestino, né? Quais as dicas que você daria, os pontos principais aí para não cair nessa? Eu digo sempre o seguinte, cara, quando você vai fazer alguma coisa, procure investigar aquilo que você vai investir, né? Isso serve para qualquer tipo de investimento. Eu quero investir em aluguel, mas que tipo de aluguel é bom hoje? Eu quero Nós tivemos há poucos dias um cliente de uma sala comercial de 4 pontos. Ele queria alugar uma sala comercial de 600 mil. Nós tínhamos algumas opções, mas o aluguel ficava ali em 2 mil e pouco, né? E ele veio fechado para uma sala comercial, conversando com a gente. A gente mostrou para ele, provou para ele que era melhor ele comprar 2 casas novas que a gente tinha aqui no loteamento Tonim, uma lado a lado, acho que eram 90 metros cada uma. E segunda-feira ele assinou a escritura, hoje nós alugamos as 2 por R$ 1.700 cada uma. Então são R$ 3.400, ele gastou 540 mil nas 2 casas, 60 mil menos do que ele foi. Então, assim, muitas vezes o investimento que a pessoa quer fazer, e se ela não buscar uma informação, ela vai comprar alguma coisa errada. Porque se ela acha... Hoje a primeira coisa o pessoal vai procurar anúncio no Facebook, no Instagram, por ali vai, né? E muitas pessoas perdem dinheiro com isso. Se ele acha uma sala comercial para comprar na cidade, ele teria comprado uma sala comercial. E estaria recebendo lá R$ 2.000 de aluguel, estaria feliz. Hoje, quando a gente falou que a gente alugou as 2 casas dele, que já, segundo agora ele assinou a escritura, cara, ele ficou maravilhado, né? E por R$ 1.700 cada uma. Então pegou um valor bem superior. Se desocupar uma daqui a um tempo, ele ainda vai ter o aluguel de outra, né? Então esse seria o pessoal do aluguel. O pessoal quer investir em barracão, gente. Barracão é para locação. Veja a região que você vai construir. E o mais importante, veja a altura do barracão que você vai construir. Porque daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos, barracão aí de até 6 metros de altura já não vai mais ter locação.
né? Nós temos empilhadeira, hoje tudo já com alturas maiores trabalhar. Então, às vezes, a empresa, em vez de ela alugar um barracão muito grande, ela quer um barracão menor, mas que tenha mais altura. Mais alto. Né? Uhum. Então, eu indico já hoje, quem vai fazer barracão industrial para alugar, faça aí pelo menos de 8 metros de altura, o pé direito. Tá? E, outra coisa importante, veja a região de acesso, entrada e saída de caminhões. Né? Então, de repente eu acho um lugar bacana que eu quero construir, está perto da rodovia, mas logisticamente a saída é ruim, o acesso é ruim, o acesso é perigoso, né? Doca. Né? Então, hoje um barracão que se for alugar para essas empresas maiores de transporte ou indústrias, ele tem que ter doca. Doca é aquela parte que é reduzida e o barracão tem um acesso mais alto. Então o caminhão vai encostar de ré, o piso do caminhão vai dar na altura do piso do barracão. Né? Então isso chama-se doca. Então teria que ter a doca e o acesso normal. Então são tudo coisas que a gente tem nas empresas imobiliárias. Né? Eu tenho um cliente que eu estou atendendo agora que ele tinha em torno de 1.500 metros quadrados de barracão. E ele sempre alugava direto. Ele começou a ter problema e hoje ele veio para a gente. Então ele vai construir mais aí em torno de 1.300, 1.400 metros de barracão agora, já vai ser feito tudo numa norma diferente, com o pé direito mais alto, com doca já e tal. Então você aumenta a possibilidade de locação dele. E principalmente quando eu falo em região, gente, cuidar a região que vai comprar. Tá? Não compre áreas onde é que você não possa fazer alguma coisa depois. Né? Por exemplo, aqui nós temos a região aqui do contorno oeste, ficou muito legal ali, áreas muito planas, a gente até está trabalhando num projeto ali de parque industrial. Né? Nós vamos trabalhar aí com 18 alqueires de parque industrial. Então a gente já está com o projeto em andamento ali na região do Lira, né? Então ele vai ter para os dois lados parque industrial. E possivelmente nós já vamos ter um posto de combustível no meio também. Então a gente está terminando a parte de projeto e a gente deve lançar isso aí no ano que vem. Tá? Então o parque industrial ele tem uns tamanhos diferentes. Tem 1.000 metros o lote normal, de meio, 20 por 50 e 1.500 as esquinas. Só que lá ele vai ter o percentual que é da prefeitura, ele vai ter as ruas mais largas, ele vai ter o asfalto mais largo, ele vai ter energia já com entrada de capacidade maior, porque tem que atender as indústrias. Né? Então ele já vai estar documentado de acordo com a norma. Outro planejamento. Né? É outra coisa. Né? Então lá, por exemplo, nessa região é melhor para você fazer barracão. Nós temos aqui para 4 Pontes. Cara, não vou dizer que não é ruim, mas aí você pega uma região que é plana. Aí você pega uma região que a rodovia tem uma altura, o resto tem um caimento, né? Aí você tem que aterrar, você tem que... Cara, o risco de você ter alguma coisa no aterro, de uma construção dar problema é grande. Não estou dizendo que vai dar, não estou dizendo que a região é ruim, né? Mas olhe bem a região, inclusive onde você vai comprar para investimento. Às vezes eu posso comprar um terreno num parque industrial e eu não vou construir agora, né? Vou construir daqui 3, 4 anos. Por exemplo, gente, hoje o Biopark, né? Com o volume de imóvel que ele tem lá, as pessoas que compraram para investimento hoje estão tendo uma frustração, quem tem terreno lá e comprou para revender. Por quê? Porque tem muitas unidades do Biopark. Sim. E ele não consegue mais competir com o preço e a condição de pagamento que o Biopark está fazendo. Por quê? Porque ele está vindo muito agressivo, porque deu uma estagnada. Né? Não está acontecendo tudo aquilo que previam da forma tão rápida, né? Que era para acontecer. Beto, você está falando que o investimento lá é errado? Eu falei, não estou falando que é errado, mas ele vai frustrar muita gente que achou que ia ganhar muito dinheiro lá, vai ter uma remuneração, vai ter sim, mas vai ficar muito aquém do que o pessoal imaginava ter. Né? Então hoje, essas vendas, tudo isso tem que ser tudo muito bem construído, né? Porque a gente atende um cliente no escritório, por exemplo, o primeiro cliente que vem lá, a gente está construindo alguma coisa para resolver a solução, dar uma solução para ele, mas para ele permanecer no nosso escritório. Eu não quero que ele saia dali e nunca mais volte, eu quero que ele volte ali, que ele me indique, né? E é isso que a gente tem que cuidar. E para isso que a gente estuda, para isso que a gente forma a gente. Por exemplo, nós hoje a gente está com 3 corretores novos lá, 2 mulheres, e começa mais um rapaz daqui uns dias, vamos ter 4 corretores novos lá que nunca trabalharam. Por quê? Porque a gente vai ensinar da forma certa e correta que a gente tem desde o início. Né? Olha, cara, isso aqui tem que fazer, independentemente se a venda vai sair ou não. Se hoje a gente não vender para esse cliente e a gente mostrar para ele que não dá para fazer o que ele realmente quer fazer, que ele vai perder dinheiro, ele não compra agora, mas daqui um dia ele volta e compra e traz mais 1, 2 amigos para comprar também. Né? Então, informação, cara. Tem que procurar gente que tem informação. Né? E o imóvel é aquilo que eu falei. Se a pessoa não te fornecer o número da matrícula, já fica com o pé atrás, que alguma coisa está errada. Né? Se eu quiser te vender um imóvel, eu vou te fornecer. Beto, eu quero uma matrícula. Pois não, nós vamos entrar no sistema aqui, nós vamos tirar uma atual com a data de hoje já. O escritório tira, o escritório paga e entrega para ele. E o que eu posso fazer para aluguel? Para aluguel a gente pode fazer um pedido, um requerimento, vigilância, setor de fiscalização, em 2 dias a gente entrega. Né? E eu apresento para o cliente o que ele pode fazer naquele local, de aluguel e tal.
Eu ainda falo, se eu tenho clientes para alugar, inclusive, porque além de eu vender, eu vou tentar trazer para a gente administrar também, né? Então eu vou mostrar as possibilidades para ele. O cliente quer alugar, comprar e quer botar a empresa dele lá. Pera aí, primeiro vamos ver se a tua empresa pode. Me diz um pouco, me fala da tua empresa. Aí eu vou pegar os CNAE da empresa dele, do CNPJ, o que ela tem cadastrado como atividade. A primeira, a segunda atividade, a terceira, dentro do cadastro dela na Receita Federal. Vou verificar, vigilância, setor de fiscalização e postura, para verificar se a empresa ele pode funcionar naquele lugar. Bombeiro, né? Então isso é muito importante. Sim. Nós tínhamos antigamente aqui o açougue Bressan, era nosso inquilino aqui na rua Minas Gerais. A sala que ele estava era muito legal para ele. Mas assim, a vigilância entendeu que ele não podia estar ali naquele local. E não tinha o que a gente fazer. Ele veio várias vezes conversar comigo, falei, Bressan, não dá, cara, não tem como, não dá como alterar. E aí no final ele resolveu fechar, falar, eu vejo que não vale a pena. Por quê? Porque ele ia para uma outra sala mais central, de repente que atenderia e que a vigilância sanitária ia liberar. Mas daí o custo de investimento dele no aluguel vai ficar muito alto. Né? Então ele optou na época por fechar. Então isso acontece, gente. Tem, né? Por isso que nós temos tantas salas vazias, às vezes são pelo impedimento de só poder trabalhar algum setor lá. E muitas por um valor elevado de aluguel. Sim. Né? Não, Beto, acho que a gente esclareceu bastante, deixou mais dúvidas ainda na cabeça do pessoal, mas quero te agradecer mais uma vez por essa parceria junto com o Jornal Presente. Eu acho que está sendo um canal muito fundamental aí de informação, tanto do que você está trazendo, do que a Luana está trazendo, a Sara também com informações muito relevantes aí. E esse é o nosso papel como veículo de comunicação e vocês como imobiliário. Parabéns, sucesso para vocês e no próximo a gente tem mais assuntos bacanas para conversar ainda, né? Obrigado Wesley, obrigado a todos que acompanham. A gente tá vendo que a repercussão tem sido muito boa, né? Tem sido muito positiva. No último episódio que a gente falou, o primeiro que a gente falou, e na verdade que era para ser o único, né? Só que de tanta repercussão que deu, a gente optou em gravar mais uma parte sobre aquilo, né? Sobre construções também, nesses espaços. Eu tive gente me ligando no mesmo dia que ele saiu, até 10, 11 horas da noite, me parabenizando. Sexta também, o vídeo circulando por tudo que é lugar. Na segunda eu estava na sessão da Câmara, na homenagem para o Harto Vitek, né? Como cidadão honorário. Cara, muita gente veio conversar lá. Cara, que legal. Faltava alguém com coragem para falar o que realmente deveria ter sido dito, né? Então a gente está vindo aqui, os meus colegas de profissão, com certeza os que trabalham de uma forma idônea e correta estão gostando do que eu estou falando. Mas aqueles que não trabalham da forma correta e não trabalham da forma honesta estão me odiando. Né? Mas eu prefiro ter poucos, né, gostando de mim e eu tendo a certeza que eu estou fazendo coisa certa do que eu estar junto de um monte que está fazendo coisa errada. Certo. Né? Então a gente sempre está à disposição, independentemente se a pessoa comprar com a gente ou não, a gente pode auxiliar em documentação também, a gente presta esse serviço também. Né? Então às vezes tem duas pessoas, um vendedor e um comprador, e eles querem que a gente faça a documentação, cuide desde a escritura, a regulamentação de obra, tudo a gente tem esse papel também, a gente faz também. Legal, Beto. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Isso aí, muito obrigado a você também. Quer saber mais sobre este programa? Perdeu outros episódios? Procure a gente através do nosso site, das nossas redes sociais e também do nosso podcast do O Presente. Esse programa tem um oferecimento todo especial de Activa Corretora de Imóveis e o apoio de Alumeglass, Damer Móveis sob medida, NID Rede Construcia, Roca, Tintas Rondon e Vila Velha Mármores. E agradecimento especial a você. Muito obrigado a todos. Fiquem com a gente, com certeza aqui você sempre terá a melhor informação. Até a próxima.